sempre clamando a Deus, porque a resposta sempre vem do Senhor. E entendendo que é em orando que nós alcançamos as vitórias, as bênçãos para as nossas vidas, e não apenas no aspecto de conquistas visíveis, mas também nas conquistas espirituais, aquilo que não vemos. Porque a Bíblia diz que pela fé cremos que tudo o que estamos vendo aqui veio a existir do nada, pela palavra do Senhor, pela criação do Deus a quem servimos. E eu gostaria hoje de falar aos irmãos não sobre apenas a dedicação do templo, mas hoje nós vamos orar no final, agradecendo a Deus por este momento, por esta oportunidade de estarmos com um ano da construção desse templo. Mas eu quero falar aos irmãos de por que devemos orar. Devemos orar para que o propósito original de Deus se estabeleça. Devemos orar para que o propósito original de Deus se estabeleça. No livro de Gênesis diz a Bíblia que Deus criou o homem, os criou macho e fêmea, e os abençoou, e disse para o homem e para a mulher: frutificai, sejam férteis, multiplicai-vos e enchei a terra. E preste atenção, irmãos, quando o Senhor fez isto, Ele estava abençoando o homem e a mulher, até o momento que o Senhor criou o homem e a mulher. Ele não tinha reunido nada de sua criação e ministrado a bênção e determinado uma palavra, como fez conosco, os homens. Haja luz, houve luz. Mandou separar as águas do firmamento, e assim foi. Criou os luminares, e assim foi. Mandou que a terra produzisse relva e toda espécie de animais, e assim foi. Mandou que as águas do mar produzissem todo tipo de enxames, e assim aconteceu. Separou o luminar maior, o luminar menor. Mas quando Ele fez o homem, mudou a coisa. Ele disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E quando o Senhor disse isso, e nos abençoou em Adão, Ele ordenou que toda a terra fosse cheia de homens. E o que é que os homens são? A imagem e semelhança de Deus. O propósito de Deus é que toda a terra estivesse cheia da imagem e semelhança dele, para que a terra estivesse cheia da sua glória. Mas vendo Satanás que este propósito contrariava o seu orgulho, a sua soberba, e sendo o homem criação de Deus e Satanás inimigo de Deus, já julgado com tempo pré-determinado para a sua prisão, para a sua segunda morte, ele enganou o homem e a mulher, e fez com que o homem saísse do propósito de Deus. Fez com que o homem fosse enganado e se distanciasse daquele que era o propósito original. Nós ouvimos o irmão Gilson lendo o texto de Romanos, capítulo 5, que por um só entrou o pecado, e por um único veio a redenção. E devemos orar para que este propósito original de Deus se estabeleça, para que toda a terra esteja cheia da imagem